Fala galera! Vim mostrar para vocês que o YouTube criou uma nova ferramenta e que você que é inscrito do canal e curte o nosso conteúdo pode nos ajudar a crescer ainda mais. Estou falando do Valeu Demais. Com apenas um clique, você pode nos ajudar e ainda enviar uma mensagem personalizada em um vídeo específico que você curtiu. Agora, além de deixar o seu like, ajude também deixando um Valeu Demais. Uma boa semana para você e vamos curtir o vídeo. Flávio Almeida da Fonseca, nascido em Porto Alegre, no dia 9 de julho de 1944, também chamado de Flávio Minuano, é um ex-jogador brasileiro. Foi um centroavante artilheiro, goleador de diversas competições. Atuou na seleção brasileira em 18 partidas, marcando 8 gols. Quando era menino, Flávio era músico e entregava jornais, profissões que trocou depois pela de jogador de futebol. Começou no Real Madrid, equipe de várzea da cidade de Porto Alegre, de onde ele se transferiu para o Internacional em 59. Logo no teste que fez para tentar ingressar nas equipes infantis do Inter, marcou 3 gols em 35 minutos. Ingressou no time principal do Internacional em 61, sendo campeão gaúcho naquele ano e ganhando o apelido de Flávio Bicudo, com o qual foi convocado para a seleção brasileira em 63. Em 64 transferiu-se para o Corinthians, onde jogou até 69 sem conquistar nenhum título paulista, mas sendo o artilheiro do estadual de 67 com 21 gols, superando Pelé, e sendo autor de um dos gols que quebrou o tabu de 11 anos que o Corinthians ficou sem ganhar do Santos em campeonatos paulista. Foi neste período que ganhou do locutor Geraldo José de Almeida o apelido de Flávio Minuano, numa alusão ao vento minuano, característico do Rio Grande do Sul. Mesmo não ganhando títulos no Clube de Parque São Jorge, Flávio Minuano é o 8º artilheiro da história corintiana, 228 jogos e 172 gols. De São Paulo, Flávio transferiu-se para o Fluminense em 69, sendo campeão carioca logo no primeiro ano, e sua estreia deu-se contra o Madureira, quando o Fluminense venceu por 6-1 no Maracanã em 15 de março de 69, perante 32.430 torcedores pagantes, quando marcou 3 gols. Era uma época de clássicos com o Maracanã lotado e mais de 171 mil pagantes na final deste campeonato, um Fla-Flu no qual o Fluminense venceu por 3-2, de virada, com Flávio sendo o grande nome da conquista. No período em que jogou pelo Fluminense, Flávio marcou 93 gols em 114 partidas disputadas, com 62 vitórias, 31 empates e 21 derrotas. No Campeonato Brasileiro de 70 não pôde jogar as últimas 4 partidas, vindo a perder a Artilharia Nacional na última rodada, por diferença de 1 gol, para Tostão, 12-11. Após a sua passagem pelo Fluminense, Flávio se transferiu para o Porto de Portugal, onde manteve a fama de matador, tendo disputado 90 partidas, marcando 54 gols. Voltou para o Brasil e para o Internacional em 75, reestreando num Grenal, em que marcou um gol logo aos 4 minutos, ajudando a construir a vitória do Inter por 2-1. 4 semanas depois, na decisão do Campeonato Gaúcho, em novo Grenal, Flávio marcou na prorrogação o único gol da partida, dando ao Inter o título de heptacampeão. Nos meses seguintes, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 75, ajudando a construir o primeiro título nacional de um clube gaúcho. Em 77, transferiu-se depois para o Pelotas, pelo qual foi artilheiro do Campeonato Gaúcho. Ainda jogou depois em outros clubes até 81, sem o mesmo sucesso de antes. Atualmente, Flávio trabalha com escolinhas infantis de futebol em São Paulo, no distrito de Ermelino Matarazzo. Flávio afirma ter feito 1.070 gols em toda a sua carreira. Sobre o 1000º gol, ele fala: foi quando eu jogava pelo Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, em uma partida contra o Caxias no Alfredo Jaconi. Acho que foi empate de 3-3. O pessoal lá comemorou, teve um oba-oba, mas foi uma coisa superficial. O Brasil não ficou sabendo. Segundo a edição especial da revista Placar, Os Grandes Artilheiros, de 2005, Flávio fez 448 gols em jogos oficiais, aparecendo como o 17º maior artilheiro do futebol brasileiro. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores centroavantes das décadas de 60 e 70, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Internacional: Campeonato Brasileiro, 75. Campeonato Gaúcho, 61.
75 e 76. Pelo Corinthians. Torneio Rio-São Paulo, 66. Copa Cidade de Turim, 66 e 69. Pelo Fluminense. Campeonato Brasileiro, 1970. Campeonato Carioca, 69 e 71. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.